Então, vamos lá, gente. Nós falamos, no geral, na outra aula, né, sobre o que significa do irreal para o real. E agora eu vou pegar o livro Trovejar do Silêncio, capítulo do irreal para o real, e a gente vai lendo aqui, vai discutindo aqui os trechos do Joel, tá? Por que é importante a gente ter bem definido isso, né, do irreal para o real? Porque a gente tem muita identificação, né, com esse universo aqui, com essa irrealidade ainda, né, em termos de personagem, de ego, de autor, né, de tudo isso aqui. E a gente entra num estado de hipnose muito grande, né, quando a gente está muito identificado com algo que não vem, né, de Deus, que não tem nada a ver com a presença. Que a única coisa que a gente pode afirmar, né, que tem aqui em relação à presença, a substância que anima, que veio, inclusive, de nós. Né? Nós, junto com o ego, damos poder para o ego e ele fez todo esse cenário aqui, todo esse teatro, essa fantasia, né, essa ilusão. Mas, na verdade, a única coisa que existe mesmo é Deus, né, é a presença, é nós. Nós somos reais, né, porque nós somos espírito. E quando a gente compreende essa irrealidade para a realidade, a gente sai dessa identificação e sai do sofrimento, né? Sai dessa dualidade, sai desse pares de opostos e começa a viver aqui nesse, mesmo que sendo um sonho mais leve, né? Um sonho feliz. Que a gente escuta muito, né, no curso em Milagres. E esse trecho aqui do Joel, da Gênesis, é muito interessante, porque ele tem um trecho aqui que a gente vai ler, que ele pega, assim, quase que a verdade, né, que o curso em Milagres traz, mas ele não chega lá ainda, então ele fala que é uma coisa enigmática. Porque também, né, vamos considerar, o curso veio depois dele, não muito depois, que acho que Joel saiu daqui em 64, o curso veio na década de 70, então foi quase que ali, né, que as mentes se encontraram. Mas ele chegou muito, muito perto, mas também não importa, né? O que importa é que ele realmente trouxe aqui para nós como a gente praticar a presença e estar nela o tempo todo. Então, o título aqui do capítulo 4 ele já desmistifica, né, um monte de coisa. Quem te disse? O que ele quer dizer? Quem te disse? Quem te contou as coisas que você conhece aqui? Quem te trouxe essas supostas verdades sobre este universo aqui, sobre este mundo, né? E aí ele começa o título, né? O mundo nunca poderá ir além da ideia de usar um poder para superar outro e penetrar no reino do não poder enquanto não for solucionado o mistério da gênese. Então, assim, eu não quero entrar na questão aqui bíblica, porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho profundidade, não é o interesse do curso, né? A Val aqui passou, né, pelas experiências aqui de estudar a Bíblia, deve saber muito mais do que eu, do que acontece nesse capítulo da Gênesis. Mas a gente vai, ao longo do trecho aqui, que ele vai trazer 2 episódios da Gênesis que se tem um conflito entre, né, uma e outra. Para você ver que quem trouxe esse capítulo provavelmente estava com uma mente aberta ali, receptiva, mas estava no ego. E não conseguiu filtrar adequadamente, né, a mensagem que talvez estava vindo correta e distorceu. Tanto é que tem um conflito do primeiro capítulo para o segundo. E aí a gente vai ver mais para frente. Nesse primeiro livro da Bíblia, encontramos 2 depoimentos sobre a criação que são completamente conflitantes e contraditórios. O primeiro capítulo
é, obviamente, o trabalho de um místico, olha só, o trabalho de um místico. Então, ele está dando, assim, uma pessoalidade aqui, é um místico, não está falando de Deus, ele está falando de um místico que atingiu a completa união com Deus. Então, aquele ser místico, espiritual, se uniu com a presença, né, e percebeu que o universo inteiro e tão somente pura consciência que se manifesta como forma. Ó, olha esse trecho aqui. Atingiu completa união, ou seja, estava na presença, recebeu e percebeu que o universo inteiro. Então, o que é esse universo aqui? É tudo que a gente enxerga, o que a gente sabe, né? Isso inclui galáxias, inclui planetas, outras formas de vida, o planeta Terra, enfim, é o universo inteiro. Né? Consciência que se manifesta como forma. Então, eu, que sou uma consciência, fui manifestada como forma. Então, tudo que a gente enxerga nesse universo que ele cita aqui, tem uma forma. Mas por trás dessa forma, tem uma consciência que a fez. Deu forma. Né? Ao passo que o capítulo seguinte nos relata uma criação da mente. Olha que doideira. Uma criação da mente. Que tudo projeta. Que ele, inclusive, trouxe no livro Além das Palavras e Pensamentos. Né? Que a gente pegou um trecho lá um tempo atrás. Né? Que ele diz aonde que tudo é uma criação, uma projeção de uma mente. Mas de quem é essa mente? Aí eu vou descer um pouco mais. Deixa eu descer aqui, peraí, gente. Eu tenho aqui no documento original para poder refletir aqui. Agora sim. O primeiro relato da criação é a revelação da atividade, de novo, revelação da atividade da consciência em toda a sua pureza e eternidade. Esse ainda estamos falando do primeiro relato, ele não chegou no segundo. Mostra-nos o desenvolvimento de um universo espiritual. Então, essa consciência, ela tem um desdobramento que gerou uma forma, né? Mas que é pura ainda, e é eterna. Tá? E mostra o desenvolvimento de um universo espiritual. Ou seja, é só espírito. Por mais que tenha forma, essa consciência ela ainda é só espiritual. Onde há luz antes que existam sol e lua. Ou seja, algo que antecede tudo isso que eu vejo, toda essa forma. Né? Só existe luz. Não existe nada além de luz. Né? Essa questão de sombra aí é só ausência de luz. Onde as colheitas estão no solo antes de as sementes serem plantadas. E onde está o homem antes da mulher. Olha que interessante. Né? Ele traz algo ali que nunca nasceu, nunca morrerá, nunca tem um início e nunca tem um fim. Então, antecede tudo que a gente está vendo aqui como forma. Mas essa forma, mesmo assim, ainda tem um espírito. É só o que existe aqui. O que é formado da consciência nunca nasceu. Olha aqui. O que é formado da consciência nunca nasceu. 2 pontos. É apenas uma emanação da consciência que nunca teve início e nunca terá fim. É o que a gente acabou de falar. Pois, enquanto houver consciência, enquanto isso existir, eu vou explicar isso aqui, tá? Vamos terminar de ler, que eu vou traduzir esse trecho que ele é importante. Haverá causa para a forma. Então, de novo, o que é formado da consciência nunca nasceu. É apenas uma emanação da consciência que nunca teve início e nunca terá fim. Pois, enquanto houver consciência, haverá causa para a forma. Então, o que quer dizer? Se eu anular essa consciência,
a forma também vai junto com ela. Porque o que anima a forma é essa consciência. Não tem outra coisa, que é o espírito. Então, é aquilo que a gente falou da mala. Eu só posso ver alguma coisa, eu só posso presenciar alguma coisa porque tem alguma coisa observando, tem alguma coisa projetando. E é essa consciência. Quem é essa consciência? É a minha consciência uma com o todo. Não existe outra. É só uma consciência. Né? Haverá causa para a forma. Então, se eu tiro a consciência, eu tiro a forma. Eu tiro o efeito. Quando a consciência se mostra como forma, olha aí, como ela se manifesta como forma, lembra da rosa? Ela trouxe uma forma, né? Pode parecer como semente ou como árvore adulta. Gente, isso aqui é de colapsar qualquer um. Sem nunca ter passado pelo processo de crescimento. Como é que isso é possível se a gente está acostumado com a concepção? Que precisa ter, né? Alguém concebendo outra pessoa através de um outro corpo, né? A gente está acostumado com esse tipo de concepção, né? De novo, pode parecer como semente ou como árvore adulta já. Ou seja, está dizendo o seguinte, a forma que você olha ali, ela pode parecer já como árvore. Ela não precisa nem ter passado pela semente. Se a gente contar isso no mundo aqui dual, parece loucura, né? Mas não é por quê? Porque é a consciência que dá forma. Não existe árvore. O que antecede a árvore é o espírito, é a substância. Então ela pode dar a forma que ela quiser. E isso vale para tudo. Né? Sem nunca ter passado pelo processo de crescimento. Logo, nós entramos aqui no processo da irrealidade. Não tem realidade. Porque a realidade ela é imutável, ela não se altera. É a verdade absoluta, ela não tem como se transformar, porque ela é. E aqui ele já rebate isso logo de cara, né? Quem é que trouxe isso aqui para o João? Se não a própria presença? Aí vamos lá. A consciência ou a alma, a quem chamamos Deus, é a mesma coisa, espírito, Deus, alma, né? Revela e expressa a si mesma como um universo espiritual. Árvores, animais, areia, pedra, nós estamos sendo manifestados por essa consciência, ou alma, chamamos Deus, sendo expressada por si mesma. Mas eu sou um universo espiritual ainda, sem concepção nem nascimento. Olha que doideira. Como é que eu posso ter nascido se eu não tenho início e eu também não tenho fim? Não é? É muito, muito doido, né? Isso aqui. E ao mesmo tempo é sensacional, né? Porque ele capta toda a expressão do não dualismo e da irrealidade desse mundo. Né? Em outras palavras, a criação é imaculada concepção de Deus. Então, Deus, que não tem início, nem fim, nem meio, né? Nunca nasceu, nunca morrerá, ele se faz a concepção de si mesmo para esse universo espiritual. Em outras palavras, a criação é imaculada. Ela é perfeita, ela é pura. É a imaculada concepção de Deus, revelando a si próprio como identidade individual. Então, seria, no caso, nós e tudo que nós vemos, né? Desde um grão de areia até outras formas de vida, galáxias, planetas. Então, tudo que é individual possui essa consciência imaculada, que é a substância feminina. Então, lendo de novo. Em outras palavras, a criação é a imaculada concepção de Deus, revelando a si própria como identidade individual, expressa em forma humana, no caso a gente. Então, logo você é espírito. Tá? Você está com uma forma que, se você tirar essa forma, o que sobra é só o espírito.
animal, vegetal ou mineral. Assim, de fato, Deus ou consciência é a única essência e substância da Terra. Mesmo do que se mostra como pedra ou areia, assim como é a substância. Deixa eu só tirar para eu poder ver. Em outras palavras, a criação é a imaculada concepção de Deus, revelando a si próprio como identidade individual, expressa em forma humana, animal, vegetal ou mineral. Assim, de fato, Deus, ou consciência, é a única essência e substância da Terra. Mesmo do que se mostra como pedra ou areia, que a gente acha que não tem, não tem animação ali, né? Assim como é a substância da nossa verdadeira individualidade. Então, é só o espírito que existe. Né? Então, aqui ele está falando ainda do primeiro relato. Vou descer aqui para a gente continuar. Então, vamos lá. No Gênesis, aprendemos que Deus criou Adão. Aí vai começar a ficar interessante, hein? No Gênesis, aprendemos que Deus criou Adão e Eva e os colocou no Jardim do Éden. Jardim do Éden, a gente já disse que é a perfeição, né? A pureza, a paz, é o imaculado, né? O impecável, o invulnerável. Em meio à perfeição e harmonia, rodeados apenas de bondade, amor e beleza. Então, os seus filhos, né? Aqui, o Joel, ele vai ter duplo sentido aqui, que eu acho que foi a interpretação dele, e tem uma outra interpretação que vem do curso Milagres, tá? Mas o que ele quer dizer é essa extensão do Filho de Deus, perfeito, né? Em harmonia, é uma extensão dele, não é uma divisão, é só uma extensão, né? É perfeita. E ele colocou num lugar ali onde não tinha, não podia ser atingido nada nele, em relação a eles, né? Nada podia ser ameaçado até então. Felicidade e harmonia reinaram até que sobreveio algo, que ele não sabe dizer o que os destruiu e os expulsou, Adão e Eva, do jardim. Mas ele não sabe dizer o que foi aquilo. O que sobreveio algo? E aí nós temos a comparação, né? Se nós pegarmos o curso, que é aquilo que nós já dissemos, que por um segundo eu me imaginei separado à parte e realizando alguma coisa que fosse no oposto de Deus. E ele fala que os destruiu e expulsou Adão e Eva do jardim. O jardim é a perfeição, é a paz do céu, né? É o imaculado. Esse algo sempre ficou mais ou menos enigmático, que é o trecho que eu falei, que Joel, ele tem ali na sua mente, né, ele quase chega perto, mas ele afirma que ele não sabe de fato o que foi. Para se desfazer o mistério por completo no segundo e terceiro capítulo do Gênesis. No Jardim do Éden, Adão e Eva estavam nus. O que é esse nus aqui? Eu vou trazer aqui uma intuição. Estão desprovidos de dualidade. Quando você se veste de alguma coisa, você está colocando de fora para dentro, né? Então, esse nu aqui é a pureza, é o imaculado, é o perfeito, é só o amor, é só a harmonia, né? Mas não tinham ciência de sua nudez. Eles não precisavam saber que eles eram perfeitos, que eles eram imaculados, invulneráveis. Deus é, paz é. Não tem dualidade ali. Então, por que ele saberia que ele está nu? Né? No Jardim do Éden, Adão e Eva estavam nus, mas não tinham ciência de sua nudez. Tinham corpos, mas, por terem a mente pura, não haviam neles o pudor. Os corpos eram apenas coisas normais e naturais. E por que, pois, ter vergonha deles?
Aqui há talvez um equívoco, né, dessa questão do corpo, porque no céu não tem corpo, né? Mas ele está trazendo isso para o contexto terra. Né? Então, está trazendo uma forma ainda, que é só consciência pura. Então, eu acredito que nesse trecho, ele já está aqui, dizendo que isso foi feito por Deus, então eles estavam na sua condição de pureza, né, perfeição, não precisavam ter essa consciência, porque é assim, não existia dualidade. Né? Então, aqui ele fala, por que ter vergonha deles? Né? E não tinha dualidade ainda na mente. E aí a gente continua. O que temos a seguir é que Adão e Eva ficaram envergonhados por terem percebido sua nudez. De repente, a crença no mal invadiu suas mentes e eles começaram a se cobrir e esconder. O que eles estavam encobrindo? E do que estavam se escondendo, a não ser da crença no mal nas suas mentes? Eu trago a minha percepção nesse trecho, que é o seguinte. A partir do momento que ele criou, fez ali na mente a vergonha, né, de estarem nus, e aí tem a crença do mal invadindo na mente, é exatamente no momento em que ele se vê separado. E que ele infringiu ali, né, a lei, no caso, né, de perfeição, e deixou que essa dualidade pares de opostos entrasse na sua mente. Então ele se separa daquela perfeição, da paz, da harmonia, e depois, quando se vê separado e vai dando, né, entre aspas, realidade a um mundo opostos, que no caso entra a dualidade do bem e do mal, ele se sente envergonhado porque ele infringiu o próprio pai. Então ele foi contra Deus, né? Então ele está com vergonha porque ele sabe que ali ele acha que fez, né, algo contra Deus. Então ele vai se sentir envergonhado e logo em seguida sente culpa e depois vem as questões da autopunição. Né? E aí ele, com aquela mente já dual, onde ele deixa os pares de opostos entrar, ele sente vergonha. E aí a gente continua. E Deus disse a Adão, quem te disse que estavas nu? Nessa pergunta está resumida toda a essência da vida humana. O que ele quer dizer aqui? Quem te disse que estavas nu? Aí a gente pode remeter ao ego, né? Quando já fez, né, a crença do ego, deu poder para o ego diz, né, para nós, como parte sua, né, que é ter o controle, que nós estamos em pecado agora. E aí começa toda a parafernália, né, que ele fala toda a essência da vida humana. Então aí a gente entra num universo dual que a gente põe, né, na nossa mente equivocada as crenças de limitação, e daí a gente já sabe o cenário todo que transcorre dessa essência da vida humana. Né? Então, eu já estou separado. Né? Alguém me disse que eu sou pecador, vulnerável, limitado, incorporei essas crenças no meu inconsciente e começo toda uma jornada aqui da vida humana. Todos nós estamos na mesma condição em que se encontrou Adão. Então, o que ele quer dizer aqui? Que todos nós estamos numa condição de limitação, acreditando na limitação, acreditando no pecado, acreditando na separação, acreditando que eu sou a parte, que eu não tenho como retornar, que eu não sou mais o filho, né, que ele fez, que ele criou, na verdade, né? E essa condição é o que eu acredito e trago para o meu dia a dia. E aí eu olho para esse, digamos, novo Adão e compro tudo aquilo como verdade que o ego me vendeu e eu comprei. Enquanto conservarmos a crença do bem e do mal, seremos o Adão a se esconder.
O Adão que está fora do Éden. E por essa razão estaremos todos a encobrir nossa nudez. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que essa crença que eu tenho na minha mente, ela vai fazer com que eu não reconheça o lugar que eu sou, né? De onde eu nunca saí. E aí vai me trazer as frustrações, vai me trazer todas as dores e sofrimentos desse lugar. E eu vou estar sempre querendo me encobrir dessa nudez, porque eu me acho um pecador, eu me acho culpado pelo que eu fiz. Então, onde está aqui toda a chave, né? Sair das crenças, dessas crenças que foram nos vendidas. Por isso o título, quem te disse? Quem te contou tal coisa? Da onde vieram as informações que você acha que são verdade? Todos nós nos escondemos de alguém ou de nós mesmos. Ou estamos escondendo algo de nós próprios, pelo medo que isso venha à luz. Então eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de revelar quem eu sou de verdade, porque isso vai ativar em mim uma vergonha. Porque como é que eu vou virar para Deus e falar, olha, eu cometi aqui um suposto pecado, né? Eu me separei e, e quero voltar, mas eu não posso, porque agora eu estou numa outra condição. Então, esse medo aqui é o medo de Deus, não é o medo desse lugar, desse universo, do ego, não, é o medo de Deus, de ser punido, porque ele vai vir contra nós porque nós fizemos algo que não deveríamos. Né? Aí ele complementa, por quê? Porque habitamos o reino dualista, do bem e do mal. Quem nos disse que isto é bom e aquilo é mal? Então, veja, todas as nossas crenças aqui que nós trazemos dessa experiência ou de outras experiências, e fomos construindo, né, mais ainda, essas supostas verdades vieram de onde? De dogmas, de religiões, de seitas, de pessoas que estavam lá atrás com a mente ainda no hipnotismo e foi disseminando isso. Por isso que ele fala, quem é que disse que é mal e que é ruim? Da onde tirou esse conceito? Quem nos disse que é mais moral cobrir o corpo do que expô-lo? Os dogmas, né? Quem disse que há pecado, o que a gente acabou de falar? Quem criou tal condição? Para todas essas perguntas, Deus, na essência, quer dizer que ele não fez. Pronto. Ele não pode ter criado, ele não pode ter criado um mundo insano, um mundo dual. Porque as criações são eternas, né? Elas são infinitas, são eternas e são puras, perfeitas. Então, ele não os fez. Então, nós estamos comprando uma coisa que foi trazida por outras mentes que estavam imbuídas da dualidade. Por isso a questão que a gente traz sempre, que é o questionamento dos seus pensamentos e os questionamentos do próprio ego. Né? Quando vem aqui as questões né, que rondam a nossa mente sobre nós, ou sobre este mundo, sobre as pessoas, nós não sabemos a verdade de nada. Nós temos aqui uma limitação dos 5 sentidos. Então, como saber essa verdade? Indo para dentro, acessando a fonte, acessando a presença, acessando o espírito, dando espaço para que a verdade seja revelada. Né? Deus, na sua essência, ele não fez nada disso aqui. Então, ainda, né, você ver e ouvir gente que diz que tal catástrofe foi Deus que fez, porque ele precisa punir os malvados, né? Olha o que Deus está fazendo aqui com o mar está subindo, está matando as pessoas, aí tem o terremoto, tem o furacão,
né? Eu escuto isso direto. Se ele não produziu dualidade, dizer que ele vai punir porque é uma pessoa ruim é dizer que ele é dual, né? E aí já não tem mais salvação, né? Acabou para todo mundo. Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode falar, porque isso aqui é uma aula para todo mundo debater. Ou dúvida, não sei. Eu vou ajustando aqui a outra tela. Não, pode prosseguir, Vanessa, por mim, né? Pelo menos. Tá bom, então tudo bem. Então vamos lá. Ele nunca disse que houvesse algo de errado quanto a um corpo nu, ou que houvesse algo de errado sobre a face da terra. Claro que ele não vai dizer, ele não fez. Como é que ele pode julgar? Ele não julga. Quem é que julga? O ego, né? A gente tem aqui o hábito do julgamento, de bem e de mal. Eu preciso estar nessa polaridade, porque é assim que sobrevivemos aqui, né? Ele nunca vai dizer nada, porque primeiro que ele tem o desconhecimento disso aqui. O pecado se arrastou para dentro do Éden, não foi uma maçã nem o sexo, embora as religiões tradicionais assim identifiquem. O pecado foi a aceitação de dois poderes, e quando o homem começou a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tomou sobre si o dualismo universal, e assim não pode mais se dizer tão puro que não visse a iniquidade, pois agora já vira e se conhecera o bem e o mal. Aqui é um símbolo, tá? Ele não está falando especificamente da... essa árvore do conhecimento, no curso de Milagres, ela é bem explicada, porque assim, o conhecimento do céu, Deus nunca colocaria num conhecimento que é puro e perfeito o bem e o mal. Isso aqui é o contexto equivocado que está, inclusive, na Bíblia, né? Isso aqui é uma distorção. Conhecimento do céu, percepção é da dualidade, né? Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: quando eu aprovei e eu incorporei essa, entre aspas, verdade para mim, né? Eu falei, não, deve ter bem e mal mesmo. Aqui tem o bem, tem o mal, e sempre vai ser assim. E é isso que está dentro de mim também. É o que ele vai só experimentar. Ele não vai conhecer outra coisa, a não ser isso. Aí ele vai para o segundo capítulo do Gênesis, né? Afasta-se radicalmente do primeiro. Olha que conflitante, né? Ele ter percebido isso. Pois é um relato de uma criação mental, uma mente produzindo imagens mentais, não uma realidade exteriorizada, mas formas mentais em pensamento. Gente, olha ele trazendo o puro não dualismo aqui. Então, isso casa de novo com aquele livro, Além dos Pensamentos, e além das palavras de pensamentos, né? Que ele fala de um sonho dentro de uma mente que projeta todas as imagens. E está aqui, uma mente produzindo imagens, não uma realidade. Por quê? Porque se é imagem, né? Se é uma imagem, eu não posso, não é real. É como se eu estivesse vendo a tela de um cinema. Então, eu vou no cinema, então eu estou ali vendo um filme. Eu não posso tocar nos personagens, no que está acontecendo ali naquela tela. É só uma projeção de um retroprojetor. Então não pode, não é real aquilo. Aquele cenário é um teatro, né? É um cinema, é um teatro, é uma coisa ilusória. Que é justamente isso aqui. E formas mentais. Então, o corpo, né? Não só o corpo humano, nós estamos falando do corpo que habita a substância que tem o espírito, né? Como os animais vegetais e os minerais, é exatamente a mesma coisa. É uma projeção de uma mente que dá forma. Em pensamento. Mente aparecendo como pensamento.
mutável como o tempo. Porque a questão do tempo e espaço, ela só ocorre aqui. Ela não ocorre fora daqui. Fora daqui é atemporal. Deus não tem tempo e espaço, né? Ele é. E olha só que ele fala, mutável. Então, tudo aquilo que é mutável, que é transitório, né? Que tem uma definição de tempo e espaço, é irreal. Então, não pode ser criação de Deus, né? E aí a gente termina esse trechinho. Pensamentos que nunca saem do reino. Ele coloca o reino aqui em minúsculo, porque é o reino da mente para adentrar no reino do ser. O que é esse ser aqui, adentrar no reino do ser? O que ele está querendo dizer com essa parte, o reino do ser? Sou eu. O eu sou. O Filho de Deus aqui. Então, esse reino da mente adentra, já está implicitamente dentro do reino daquele ser que eu sou. A verdade concernente a essa questão é que, quer achemos que 2 vezes 2 são 4, quer não achemos, não podemos mudar o fato. Você não pode pegar uma questão né, que está dizendo aqui que existe um pensamento que é mutável, que ele tem tempo e tem espaço, e você desclassificar isso como uma mentira, porque é o que é. Aí ele vai. 2 vezes são. Vou pegar aqui para a gente ver. Aí vocês vão lendo junto. 2 vezes 2 são 4. Não há nada que se possa fazer a respeito. O que ele quer dizer nesse trecho aqui? Você quer tentar mudar as condições humanas. Você quer vir com o efeito e mudar o efeito. Você quer tornar esse mundo melhor. Você quer tornar a sua vida melhor. Você quer dar realidade para algo que Deus não fez. É isso. O nosso achar não pode tornar algo verdadeiro, mas no silêncio interior, que é uma atitude de escuta, de aprendizado de Deus, no qual ele faz soar a sua voz, por isso que é o trovejar de silêncio, né? O coração derrete. Desaparece o pecado, a doença, as faltas. E Deus nos faz saber o que é realmente, o que realmente é. Olha a beleza disso aqui. E o que ele quer dizer com essa parte? Você não muda o efeito, você não muda este mundo, você não tenta melhorar. Você apenas vai para uma atitude de escuta do aprendizado que está dentro, no qual ele faz soar a voz dele. Aí você sente aquela presença, né? O coração ele se entrega, né? Ele tira todas os ataques, né? O sofrimento, a dor, o pecado, ele fala da doença e das faltas, e Deus nos faz saber o que realmente importa. Aonde está a importância de todo esse outro cenário que a Gênesis trouxe aqui em cima? Não tem. Não tem significado, não tem realidade. É o que é. Então, a ilusão que nós temos de que isso aqui pode ser melhorado, que eu posso ter controle, que eu posso ter uma ação direta nisso daqui, é uma verdadeira ilusão. Eu estou totalmente equivocado. E aí, o único lugar onde eu vou encontrar realmente a verdade, onde eu vou encontrar o aprendizado, é nesse lugar que ele fala, que é o soar da voz dele dentro de nós. Quando você entra em meditação, quando você entra num estado assim de receptividade, que você abre a consciência para que essa verdade se apresente, aí é nesse momento que você tem realmente o que você precisa. Apenas no reino do ser, estamos fora do pensamento, onde a realidade é. É o que a gente acabou de falar.
Então, é só no descanso daquilo que eu sou, invulnerável, impecável, perfeito, né, em amor, em características e qualidades do meu Criador, sem esses pensamentos aqui que projetam essas imagens o tempo todo, eu encontro essa realidade. Haverá quem não tenha tido bons pensamentos, ou que não os tenha tido maus? Vai realmente ocorrer, porque você comprou essa falácia, né, do mundo dual, do dualismo, de você estar em pecado. Então, esses pensamentos, eles vão transitar uma hora bem, uma hora mal, porque você está aqui experienciando essa dualidade. Eles vão passar pelos seus pensamentos, vão passar pela sua mente. Qual de nós não terá tido pensamentos agradáveis ou desagradáveis, saudáveis ou doentios, puros ou pecaminosos? Assim, acontece porque os pensamentos gerados unicamente pela mente são sempre bons e maus. Não existe pensamento porque o pensamento não é de Deus. Deus não pensa. No lugar de Deus não tem pensamento. Por isso que o livro, né, que eu acho sensacional, eu pretendo fazer um curso só desse livro, que é Além dos Pensamentos e das Palavras, né? Na verdade é o universo. É exatamente isso. Em nenhum momento você escuta falar pensamento de Deus. Não tem pensamento de Deus. Pensamentos, eles são sempre duais. Porque eles são gerados por uma mente dual. Até mesmo os agradáveis. Né? O ego, ele tem essa contrapartida. Sempre vai existir isso enquanto estiver identificado com o ego. Quem já experimentou um pouco aqui a presença, sabe que neste momento, nesse estado, não se tem pensamento. Eles são anulados. Eu acho que o Eckhart Tolle traz isso nas suas obras. Eles cessam. Por isso que a gente enlouquece aqui. Né? A gente já acorda nos pensamentos, vai dormir com pensamentos, passa o dia nos pensamentos. E qual é a grande sacada dos seres que tiveram, né, a autorrealização assim, né, da presença? É você observar eles apenas e deixar passar tanto bom quanto ruim. E deixa eles passarem, porque isso é uma artimanha do ego. O ego, ele usa até mesmo esses pensamentos agradáveis, né, até bons, justamente para contrabalancear os ruins, porque é o pares e opostos. É o tempo todo assim. A gente vai pegar mais um trechinho e aí a gente finaliza. É muita coisa, né, gente? Assim, você pega um trecho do Joel aqui, você escreve umas 3 páginas com um parágrafo. Essa criação mental não é obra do Espírito, olha, falando do Espírito Santo de novo, ou da consciência, mas uma criação da mente carnal, ego, dualista, feita da dicotomia, que pensa correta ou incorretamente, sem a consciência de Deus como guia. Gente, isso aqui mata, né? Aqueles que acham que Deus está olhando para isso o tempo todo, que Ele está tomando ciência, que Ele está, né, governando esse cenário. Não que Ele não esteja governando o seu filho, né? Porque a partir do momento que a gente dá permissão e você se permite sair do controle absoluto e fazer a entrega, deixar nas mãos, né, é óbvio que ele vai ser o guia. Mas nesse caso, ele está falando dessa mente carnal. Ele não conhece essa mente carnal, ele não fez essa mente.
Então, ele não pode tomar conhecimento, porque a partir do momento que ele toma conhecimento de uma mente dualista, uma mente carnal, ele está dando realidade, ele vai dar poder para isso. Tá? Então, esses trechos do Joel, eles são profundos, né? Você, de um trecho desse, você tira várias interpretações aqui, todas coerentes. É óbvio que a gente que já tem um certo conhecimento de outras obras não dualistas, fica até mais fácil da gente interpretar isso aqui. E aí eu pensei, não, tem que trazer esse trecho, esse capítulo, né, na verdade, do Trovejar do Silêncio, que foi uma obra lindíssima e vendeu milhões dessa obra aqui, justamente para a gente entender a irrealidade para a realidade. Então, os pensamentos também não são reais. Eles são frutos de uma mente que está doente, de uma mente que está perturbada, que não está conseguindo ficar em silêncio, que não consegue ficar em si, assim, uma mente que não consegue ficar no espírito, que não consegue se aquietar. E aí, quando você entrega esses pensamentos, entrega essa dualidade toda, né, até mesmo o controle, que ele fala que não tem o que fazer, ali em cima, ele diz que é um fato isso, você quer, não adianta você tentar mudar algo que é o que é. Se nós não viemos para cá para fazer mudança nenhuma nesse sentido, nós viemos mudar a nossa mente, mudar a nossa percepção, estar na consciência e fazer o retorno da mente do Éden, que ele cita aqui nessa obra, né? Então é isso, gente. A gente continua na próxima semana. Tem bastante coisa ainda. Eu acho que deve ter mais uns 2 capítulos aqui para a gente dar continuidade, mas acho que vale muito a pena para a gente entender de vez o que está na realidade e o que está na realidade, o que ele quer dizer com isso, como você transita do irreal para o real. Tá? Se alguém quiser dizer alguma coisa antes de eu finalizar aqui, fica à vontade, ou depois escreve aqui ou no Telegram, ou pode ser Oi, também. Ivan. Eu só Oi. queria dizer que quando a gente está na religião, a gente é totalmente condicionado, sim, de uma maneira que tu não faz ideia. Tá sendo libertadora essa aula, viu? Muito obrigada. Amém, Val. Obrigada a você por estar aqui e ter tido a receptividade, né? Deus que fosse. Mas eu imagino, né? Porque eu não segui muitas religiões. Eu segui uma, que foi o Espiritismo, há muitos anos. Eu abandonei aos 21 anos de idade. Mas eu posso imaginar a doutrina que deve acontecer dentro desses templos, né? Digamos assim. Mas, graças a Deus, a alma sabe, né? O momento certo, sabe como conduzir. E o retorno é inevitável. E é para todos. Então, gente, quero agradecer vocês. Obrigada por vocês terem participado. Vou gravar, já está gravando, vou deixar disponível, depois eu mando para vocês aqui no Telegram. Boa noite, bom final de semana para vocês e até semana que Boa, vem. Boa boa noite. noite, Ivan. Boa noite. Obrigada, viu? Muito bom. Muito bom. Eu queria Amém. comentar Beijo. que, assim, Diga. é- essa coisa, né, que os pensamentos não são reais, é uma coisa que me trouxe muita paz, é, no sentido de que quando eu começo a pensar assim, eu tenho que resolver esse problema, e, e aí eu lembro que isso é só um pensamento. Exatamente. É Que isso, não, é um pensamento. é só um pensamento. Que ele não precisa ter realidade, que não precisa, assim, é, acontecer daquela forma que eu estou pensando, porque é apenas um pensamento, né? Então, assim, hoje eu Exatamente. consigo observar e ficar por trás, né? Observando e deixando ele passar, né? Exatamente, é isso mesmo. Esse é um exercício, né, Andréia? Porque não é do dia para a noite, né? A gente vai construindo Não, isso no dia a dia, né? É não, não. prática, é pura prática, É depois vai virando um prática hábito. o tempo todo, exatamente, é a prática.
Mas é maravilhoso. E eu queria agradecer que foi muito bom mesmo, como Amém. sempre. Obrigada pela sua contribuição. E aí a gente, semana que vem, tem mais para vocês, hein? Tá bom. Então, um bom fim de Beijo. semana para vocês. Beijos. Obrigada. Até mais. Tchau.